Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre mapeamento musical, que é uma dúvida de muitas pessoas dos nossos grupos do WhatsApp. Aí as pessoas mandam no próprio YouTube, aqui no nosso próprio canal, dicas, pedindo dicas para a gente falar sobre música, sobre como coreografar uma dança dentro de uma música, como que a gente coreografa as nossas danças dentro das músicas que a gente faz. E isso é muito legal porque a gente pensou numa técnica chamada mapeamento musical, que nada mais é do que o desenho da música. Antes da gente começar a dançar de fato, antes da gente começar a se movimentar, a gente estuda muito a música. Gente, eu ouço muito a música antes de criar uma coreografia em cima dela. Então, assim, é muitas vezes mesmo. Eu coloco ela no meu carro e é só ela que eu escuto. Então, lá eu fico ouvindo todas as frases, todas as cadências, a parte instrumental, a parte melódica, a voz do cantor, o que o cantor fala, qual é a intenção dele com aquela fala, o que ele quis dizer, aonde ele se baseou. Então, assim, tudo isso a gente vai anotando num caderninho e a gente, depois disso, transforma tudo aquilo, todas essas anotações em uma coreografia. Mas isso demanda tempo, demanda estudo, demanda pesquisa, busca. Então, por isso que a gente vai fazer um vídeo hoje falando sobre mapeamento musical. O que seria isso? É o desenho da música. Nada mais é do que isso. Então, um mapa musical dentro de uma música precisa ter pulso, que é um tempo. Então, quando a gente fala de é um pulso. Compasso, que são 4 tempos. Frase musical, que são 8 tempos, é o famoso 8, né? Por que a gente conta até 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem gente que não sabe o que é esse 8, é uma frase musical. E também a gente tem que ter um bloco musical, dividir em blocos, que são 32 tempos, ou 4 frases musicais. Parece difícil, mas não é. A gente vai explicar bem detalhadinho de um bloco musical, de uma coreografia que a gente fez, tá? Que é da música Faça Morada, do Samuel Misrahi e Lito Atalaya, tá? Então vamos começar aqui fazendo o bloco musical do refrão dessa música. Vamos lá! Então, nossa produção já colocou aí o refrão, né? A gente dançando o refrão para vocês entenderem mais ou menos como que é a música. E a música Faça Morada. Então, a gente colocou aqui para vocês verem a primeira frase musical. Então, aqui a gente tem 8 pulsos que dão uma frase musical no total ou 2 compassos, tá, gente? Aqui a gente tem 4 tempos, 4 pulsos que dão um compasso, mais 4 pulsos, outro compasso, totalizando uma frase musical. Então, dentro desse refrão, eu coloquei aqui 7 e 8 e uma setinha para dar a vocês a explicação de que a voz do cantor no refrão começa no 7 e 8 da frase musical anterior. Mas a gente está falando desse primeiro bloco, tá? Então eu só coloquei aqui 7 e 8 para vocês verem que o refrão começa aqui, dentro da voz dele, mas teoricamente no nosso mapa ele começa a partir do tempo 1 desse bloco. Então aqui são 2 compassos de 4 e 8 que dão o total de uma frase musical. Nessa primeira frase a gente não tem nada de muito interessante para se destacar aqui dentro do mapeamento musical. Então a gente vai passar ela e ir para a segunda frase musical. Vamos ver como é que está a segunda frase. Muito bem. Aqui a gente tem a segunda frase. Então, a primeira frase, ok. A gente só colocou o 7 e 8 aqui para vocês verem que o refrão começa antes. E aqui a gente tem esse é um símbolozinho que eu coloco, que é uma extensão de voz. Então, quando o cantor segura alguns pulsos, alguns tempos,
a voz um pouquinho, ele faz um A segura ou um E segura, ele não quica a voz, então eu coloco essa extensãozinha aqui, que é como se fosse um vibratinho, né? Então aqui a gente tem 6 tempos que ele faz esse vibrato e dentro da coreografia a gente colocou isso aplicado dentro da dança. Então é um movimento que dura 6 pulsos, 6 tempos, junto com a voz do cantor que segura esses 6 tempos. Então ele fala, faça morada em meu coração. Aí eu coloquei o ão aqui para vocês entenderem que o ão é a parte que ele faz esse vibratinho que segura os 6 tempos. Nos próximos 2 tempos, que é o 7 e o 8, normalmente eu faço uma transição. Quando a gente tem um vibrato, um movimento que segura, que fica extensivo, que é um movimento em maluma, que a gente chama que ele é segurado, né, extensivo, eu faço logo em seguida uma transição. Ou eu mudo de lugar, ou eu faço alguma coisa que chame atenção, porque eles já são tempos que seguram um pouco o movimento. Então o próximo tempo já tem que ser algo diferenciado que dá uma dinâmica. Então por isso que eu coloquei uma transição aqui. Também vocês vão ver aí dentro do refrão. Muito bem, terceira frase musical, primeira e segunda estão repetidas aqui para vocês verem a continuação. Fiz a transição do 7 e 8 da segunda frase, fui para a terceira frase. Continuei a transição em 4 pulsos ou um compasso, que é a transição que a gente faz, que ele diz seja o centro, né? Então a gente fez o centro dentro de um bolinho, direcionando mesmo a ideia de que Deus está naquele centro, Deus é o centro de todas as coisas. Então eu coloquei a palavra centro aqui e emendei a transição dentro da palavra centro fazendo um bolinho. Então é uma coisa intencional. Os próximos 4 pulsos, que são os outros 4 tempos que a gente fala, né? Eu usei em tempo dobrado. Por quê? Porque a gente já segurou. Aqui em cima a gente já segurou 6 tempos num vibrato, depois a gente fez uma transição apenas trocando de posições e fazendo um bolinho no centro. Então aqui eu já tenho que dar uma dinâmica maior, porque eu fiquei muito tempo segurando a coreografia. Então eu faço o tempo dobrado, que a gente chama que é o tempo e o contratempo. Então 5 e 6 e 7 e 8 e. Então aqui são 2, 4, 6, 8 movimentos em 4 tempos. Então a gente faz um movimento dobrado. Aí eu coloquei um tempo dobrado aqui para a gente dar um dinamismo maior para essa terceira frase musical. Vamos para a quarta, gente. Vamos lá. Tá acabando. Muito bem, quarta frase musical, repeti as 3 primeiras. E aqui na última frase eu coloquei um instrumental, que é uma parte que não tem voz. Então já coloquei aqui 6 tempos de frase de instrumental e mais uma transição que eu coloquei porque a gente terminou um bloco musical. Normalmente quando a gente termina um bloco, que são 32 tempos, a gente faz uma transição para poder emendar o próximo bloco. Isso pode ser feito de várias formas, tá? Ou pode ter a transição, ou pode não ter a transição, e aí vai de acordo com quem estiver fazendo a coreografia, tá, gente? Então tem uma parte instrumental e mais uma transição. Fechamos o primeiro bloco, tá? 32 tempos finalizados. Vamos para a próxima frase musical para finalizar aí esse refrão. Muito bem? Aqui nós temos a quinta frase musical, que é a continuação da transição do bloco anterior. Então eu emendei uma transição para poder emendar um bloco no outro. Então ele fala da estrada, né? Então essa é a palavra que ele utiliza tanto lá no finalzinho da última frase musical do bloco anterior, para emendar na continuação dessa transição. É a frase estrada. Vamos para a sexta frase. Sexta frase musical, aqui a gente fez a transição 2, né? Eu coloquei transição 2 porque a gente já havia feito uma transição 1 lá na segunda frase do bloco musical 1. É muito palavreado, tá, gente? Mas vocês vão acostumando. Aqui não tem nada de tão interessante pra gente colocar. Mesma coisa, ó, que sinal que é esse? A gente já usou esse sinal, é o sinal do vibrato, da continuação, da palavra segurada. Ele fala presença, então ele segura o presença e emenda em 4 tempos. Então eu coloquei aqui e também dentro da coreografia eu utilizei essa palavra presença para um vibratinho aí, que na verdade ele utiliza esse vibrato de presença, ele fica em 6 tempos. Então aqui eu diferenciei 4 tempos ou 4 pulsos, e 5 e 6 eu coloquei mais 2 tempos, porque eu já fiz um contratempo aqui diferenciado para emendar
a próxima frase. Então, isso vai de coreógrafo para coreógrafo também, tá? Mas quando vocês assistirem lá, vocês vão entender. São 2 movimentos contínuos que eu fiz para poder emendar a próxima frase. 6 frases musicais já foram. Falta só mais 2. Aqui eu coloquei as 2 frases juntas porque elas também não têm algo tão perceptivo assim para a gente utilizar e escrever. Então a 7ª frase musical praticamente não tem nada e a última frase musical a mesma coisa, ó, tem um continuado aqui, um segurado para fazer o final. Então eu coloquei aqui a palavra intenção. Por quê? Porque a gente está finalizando o refrão. Então ele precisa ter uma intenção. Então qual que é a intenção que você quer dizer com esse final? Na nossa coreografia do Faça Morada, eu coloquei um olhar para cima, um olhar para o céu. Isso é a intenção do que eu quis dizer com aquele refrão. Então, normalmente, os últimos tempos é o meu resumo, é o resumo final daquilo que eu fiz em todo o meu refrão. Então, eu utilizo 4 ou 2 tempos para demonstrar isso. É muito rápido, mas às vezes é algo até abstrato, mas é uma coisa que você pode colocar como uma intenção, uma finalização. Então, a minha finalização foi o olhar direcionado para o céu, que deu o resumo de tudo que eu fiz nos outros 2 blocos musicais. Fechamos então, gente. Agora eu vou pegar aqui o último escrito, que são os 2 blocos. Às vezes dá uma bugada na cabeça, mas ó, é tranquilo, tá, gente? Isso aí também, a questão do mapeamento, ele vai com a prática. Eu pratico isso há muitos anos, então para mim, às vezes, falar é tranquilo, mas assim, se você for ouvindo as músicas, escutando, às vezes você pega lá um violão, pega um teclado, uma guitarra, uma bateria que faz uma virada diferente, e aí você vai colocando isso dentro das suas coreografias, isso enriquece muito. Muitas vezes a gente como coreógrafo só segue ou segue a voz, ou segue a melodia, e a gente não enriquece a coreografia. Então quanto mais possibilidades vocês colocarem dentro da coreografia de vocês, de parte instrumental, parte melódica, parte métrica, rítmica e tudo mais, vocês vão, não é encher linguiça, não é isso, é você incrementar a sua coreografia dentro da música. Então aqui a gente tem os 2 blocos musicais, tá? Primeira frase musical 7 e 8, que começa anterior, aqui a gente tem o vibrato, né, segurando, primeira transição 1, que fala do centro, segura 4 tempos. Aqui a gente utilizou o tempo dobrado, que é o 5 e 6 e 7 e 8 e dentro desse compasso. Aqui um instrumental, eu anoto para eu saber que é um instrumental. Depois uma transição 2, com a palavra estrada, continua, prossegue aqui com o vibrato na palavra presença. Utilizei um 5 e 6, que é um tempo dobrado, só para fazer uma transição já emendando para o final, que também é um vibrato de 6 tempos, e coloco a intenção final aqui para a gente finalizar os nossos blocos. Isso é um refrão até que simples, mas é bom para a gente estudar e desenvolver mais essa técnica aí de mapear a música e entender o que a gente tem feito, tá? Mais uma vez a galera vai colocar aí o refrão para vocês assistirem e vocês tentem pegar isso daqui e visualizar isso dentro da música e transformar isso e transportar isso para as coreografias de vocês. Vai ser uma bênção, tá, galera? Um beijo, qualquer dúvida, escreve aí que a gente vai ajudando vocês aí no decorrer das dúvidas que forem surgindo. Um beijo, até o próximo! Santidade ao Senhor, a te me consagrar, que a minha vida seja assim, pra eu te receber, pra morar dentro de mim.